Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 24 de maio. O Conselho Nacional de Justiça lança a ferramenta de busca ativa dentro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A intenção é promover consultas e aumentar as oportunidades para as mais de 4.000 crianças e adolescentes à espera de uma família. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Procuradoria-Geral da República se manifesta a favor do arquivamento de pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suposto crime de racismo. Primeira turma do STF nega recurso e mantém a extradição do líder de uma das maiores organizações criminosas da Itália. E ainda, na segunda reportagem da série sobre os 15 anos da repercussão geral, você vai conhecer a linha de frente do Supremo para a filtragem dos recursos extraordinários. A gente começa esta edição do Jornal da Justiça falando sobre a violência no Rio de Janeiro durante a ação conjunta entre o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, em que 22 pessoas foram mortas, segundo as autoridades. A operação foi nesta terça-feira na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio. O Ministério Público Federal abriu procedimento investigatório criminal para apurar as condutas, eventuais violações, as participações e responsabilidades individualizadas de agentes. Segundo o MPF, no ofício enviado pela Polícia Rodoviária Federal, consta que o objetivo da operação era cumprir mandados de prisão e desarticular uma organização criminosa. O MPF também informou que pediu com urgência aos superintendentes da Polícia Federal e da PRF informações sobre o número de agentes envolvidos na ação conjunta, a qualificação completa deles, relatório final da operação e informações detalhadas sobre o cumprimento dos mandados de prisão expedidos pela primeira vara criminal da Regional Madureira. Já o Ministério Público do Rio de Janeiro informou que o comando do BOP deve enviar em até 10 dias o procedimento de averiguação sumária dos fatos ocorridos na operação. Ainda segundo o MP, o batalhão terá de ouvir todos os policiais militares envolvidos e indicar os agentes responsáveis pelas mortes. A primeira turma do STF manteve a extradição do mafioso italiano Rocco Morabito. A repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão. A defesa de Rocco Morabito, considerado chefe de uma das principais organizações criminosas da Itália, havia entrado com recursos para reverter o processo de extradição. O processo havia sido autorizado pela primeira turma do Supremo no dia 8 de março deste ano. O pedido foi apresentado pelo governo da Itália para o cumprimento de 4 condenações criminais por tráfico internacional de drogas e envolvimento com organização criminosa em Milão. O traficante foi preso no dia 24 de maio de 2021 em um hotel de João Pessoa, na Paraíba, e transferido para a Penitenciária Federal de Brasília. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia. Ela rejeitou o pedido da defesa, que, segundo a ministra, estaria tentando atrasar o processo. A primeira turma, por unanimidade, seguiu o voto da relatora e manteve a extradição. Estou concluindo meu voto no sentido, portanto, de, nos termos dessa jurisprudência e da legislação vigente, rejeitar os embargos de declaração, determinada a certificação imediata do trânsito em julgado com as comunicações de praxe. Na sequência, a primeira turma julgou o processo em que o município de Barroquinha, no Ceará, questiona o bloqueio de verbas públicas para o pagamento de precatórios vencidos. Isso aconteceu porque o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região condenou o município a pagar verbas trabalhistas por contratar servidores sem realizar concurso público. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia. Houve uma ação civil pública contra o próprio município, que perdeu. Transitado em julgado essa decisão, vieram os precatórios de 2017, 2018 e 2019. O município sequer incluiu esses precatórios em lei orçamentária. A juíza responsável do Tribunal de Justiça convidou os procuradores do município para conversar, continuou não incluindo, então o bloqueio foi determinado como última rácio, porque aí realmente não havia mais o que fazer. Seguindo o voto da relatora, a primeira turma negou provimento ao agravo regimental
e manteve o bloqueio das verbas. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, pediu que o Supremo Tribunal Federal arquive 2 pedidos para investigar o presidente Jair Bolsonaro por suposto crime de racismo. As notícias crime apontam que, ao se dirigir a um apoiador negro no cercadinho do Palácio da Alvorada, o presidente teria associado o peso do homem a arrobas, que é a unidade de medida usada na pesagem de gado. Segundo a vice-procuradora-geral, o presidente agiu com ânimo jocante, que seria uma espécie de brincadeira, mas sem o objetivo de estimular a discriminação. A manifestação da PGR atende a uma determinação da ministra Carmen Lúcia, que é a relatora dos pedidos de investigação apresentados por parlamentares do PSOL e do PCdoB. Nesta terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça apresentou a campanha Adotar é Amor e ainda lançou uma ferramenta de busca ativa para impulsionar a adoção de crianças e adolescentes. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, do Conselho Nacional de Justiça, mostra por estado o número de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas habilitadas para adotar. Hoje, mais de 4.000 crianças e adolescentes esperam por uma família em todo o país. A maioria é do estado de São Paulo. O sistema foi implantado pelo CNJ em 2019 para o registro de dados dos tribunais de justiça sobre adoção e outras modalidades de inserção em famílias substitutas. A novidade é que, a partir de agora, o SNA traz um mecanismo de busca ativa para que as crianças e adolescentes tenham mais oportunidade de serem encontrados por pais e mães que desejam adotar. O perfil delas estará disponível, mas a imagem será preservada. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, falou sobre as etapas desse trabalho. A partir de hoje será implementada a primeira parte da funcionalidade, a qual permitirá que as unidades judiciárias indiquem quais crianças e quais adolescentes estarão dispostos para a busca ativa, com a possibilidade de inclusão de fotos e vídeos das mesmas. Eu destaco que a disponibilização será sempre precedida de autorização judicial e de manifestação de interesse do adolescente ou da criança, quando estes forem capazes de autorizar a utilização de dados e de imagem. No segundo momento, será disponibilizado um ambiente virtual para que os mais de 32.000 pretendentes habilitados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento possam realizar consulta de todas as crianças e adolescentes previamente disponibilizados para a busca ativa. Apesar das iniciativas locais, aproximadamente 4.100 crianças e adolescentes estão acolhidos e ainda aguardam adoção. Desse número gigantesco, nós temos 2.200 crianças sem perspectivas de vinculação. Importante destacar que 21,4% delas possuem problemas de saúde, 24,2% são pessoas com algum tipo de deficiência e 85% têm acima de 10 anos de idade. Essa nova ferramenta de busca ativa nacional se agregará aos esforços já lançados pelos tribunais para garantir o direito à convivência familiar e comunitária de todas as crianças e adolescentes que ainda aguardam a adoção no Brasil. Fux destacou a campanha Adotar é Amor, que será lançada nesta quarta-feira pelo CNJ, no Dia Nacional da Adoção. Destaco um tuitaço a partir das 10 horas da manhã com o hashtag Adotar é Amor, tudo junto. A campanha, isso é importante também, a campanha deste ano conta com parceria da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que junto com os times do Brasileirão, séries A e D, entrará em campo para promover o direito das crianças brasileiras de conviver em família. Na área de infraestrutura, obras em estradas, foi apresentado o protocolo setorial, que envolve várias instituições e o governo federal, para ajudar a destravar empreendimentos paralisados no país. Em janeiro deste ano, o CNJ criou um grupo de trabalho, com prazo de 180 dias, para articular estratégias. A ideia é estimular a segurança jurídica e a estabilidade no ambiente de negócios.
e foi criado com 2 objetivos. O primeiro deles, de desenvolver ações que ampliem e garantam o debate intersetorial para a prevenção e tratamento adequado de litígios relacionados à infraestrutura, e o segundo, de realizar estudos e sugerir a utilização de métodos para conferir celeridade e eficiência na solução de conflitos relacionados a esta área. Veja a seguir, começa o novo julgamento de Antério Mânica, acusado de ser um dos mandantes dos assassinatos de fiscais do trabalho, caso conhecido como Chacina de Unai. Voltamos já. A TV Justiça é de suma importância para a sociedade, porque ela mostra o dia a dia do judiciário e de todos os seus envolvidos. Ela é completamente diferente de todos os outros jornais e eu digo isso porque as informações trazidas são sempre temas presentes na rotina do brasileiro, são questões jurídicas que muitos desconhecem ou que têm dúvida, enfim, trazendo um esclarecimento à sociedade em geral. Daqui a pouco, logo depois do Jornal da Justiça, tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral tem os detalhes. Na sessão de logo mais, os ministros devem julgar o pedido de formação da primeira federação partidária do país. O Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Verde, o PV e o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, querem formar a Federação Brasil da Esperança, também chamada de FEBrasil. Se o pedido for aprovado, PT, PV e PCdoB devem atuar como um único partido entre 2023 e 2026. O ministro Sérgio Banhos é o relator desse processo. Começou hoje em Belo Horizonte o novo julgamento do ex-prefeito de Unai, em Minas Gerais, Antério Mânica. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de ser um dos mandantes dos assassinatos de 3 fiscais do trabalho e do motorista que levava a equipe para fiscalização na área rural do município em 2004. O ex-prefeito foi condenado pelo Tribunal do Júri em 2015 a 100 anos de prisão, mas em 2018, a Justiça Federal, na primeira região, acatou o recurso da defesa, que alegou insuficiência de provas e anulou a condenação. Mas para o MPF, há provas suficientes que demonstram a participação de Mânica no caso que ficou conhecido como a Chacina de Unai. A estimativa é que o julgamento só termine na sexta-feira. Também em Minas Gerais, o Ministério Público Federal conseguiu a condenação de um empresário e um contador da cidade de Viçosa, acusados de sonegar mais de 28 milhões de reais em impostos. De acordo com a denúncia oferecida à Justiça pelo Ministério Público Federal, entre 2011 e 2012, o empresário e o contador, que cuidavam de rede de vendas de café, sonegaram aproximadamente 28 milhões de reais. Para isso, ao prestar contas à Receita, eles declaravam que a empresa não obteve renda ao longo do ano. Chegaram a afirmar, inclusive, que não havia movimentação nas contas. Mas, ao investigar o caso, os auditores descobriram que foram emitidas mais de 2.000 notas fiscais, com valores que ultrapassam 400 milhões de reais. Além de multa, tanto o contador quanto o empresário foram condenados a 3 anos e 4 meses de prisão. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a queima da palha da cana por uma agroindústria segundo o antigo Código Florestal. O colegiado confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, que não considerou ilegal a autorização dada a empresas do setor agroindustrial para se valerem da queima da palha da cana como ato preparatório para o cultivo e a colheita nos canaviais. Para a primeira turma, a queima da palha pode ser realizada com permissão específica, precedida de estudo de impacto ambiental e de licenciamento, além da adoção de medidas para amenizar os danos e recuperar o meio ambiente. De acordo com os autos, o Ministério Público de Goiás ajuizou a ação civil pública questionando a legalidade de empresas realizarem a queima da palha da cana-de-açúcar, pois essa atividade resultou na liberação de resíduos sólidos que poluíram o meio ambiente e causaram danos à população local.
Após ter o pedido negado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, o Ministério Público do Estado, no recurso especial interposto ao STJ, alegou que o acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao artigo 27 do antigo Código Florestal e do Decreto 2661 de 98, que o regulamentou, uma vez que tais normas só se destinariam à sobrevivência de pequenos produtores rurais, sem abarcar atividades empresariais. O relator do caso no STJ, ministro Benedito Gonçalves, explicou que os ministros da primeira sessão possuem entendimento de que é lícita a queima da palha de cana-de-açúcar, desde que devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente e com a observância da responsabilidade civil por eventuais danos de qualquer natureza causados ao meio ambiente ou a terceiros. O relator observou ainda que o STJ tem vários precedentes e entendeu que a agroindústria está abrangida no conceito de atividade agropastoril, o que torna improcedente o argumento do MP de que haveria distinção entre as atividades nas quais se poderia autorizar a queima controlada da palha. Desta forma, a primeira turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial do Ministério Público. O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, e o juiz Daniel Vargas estão lançando uma obra sobre as eleições brasileiras. A origem do voto popular no Brasil, a participação feminina na política, a justiça eleitoral no mundo e os efeitos da revolução tecnológica nos processos eleitorais são alguns dos assuntos abordados no livro Eleições Brasileiras, de autoria do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e do juiz Daniel Viana Vargas. A vasta experiência jurídica dos autores garante uma exposição esclarecedora sobre o tema. A publicação tem 138 páginas e foi lançada pela editora Almedina Brasil. E no próximo bloco, na segunda reportagem da série especial sobre os 15 anos da repercussão geral, você vai conhecer a linha de frente do Supremo para a filtragem dos recursos extraordinários. Continue com a gente. A TV Justiça comemora seus 20 anos. E isso é razão de imenso orgulho não só para nós, operadores do direito, mas, sobretudo, para toda a sociedade em geral. Porque informar também é um ato de cidadania. Parabéns, TV Justiça, pelos excelentes serviços prestados à comunidade brasileira. O Supremo Tribunal Federal promove entre amanhã e sexta-feira o seminário Repercussão Geral, 15 anos, Origens e Perspectivas. O objetivo deste evento é possibilitar o debate sobre medidas constitucionais e processuais referentes à repercussão geral para aprimorar ainda mais o sistema. O seminário vai ser realizado de forma presencial e online, com exibição de painéis e a participação de ministros, juízes e servidores do STF, além de representantes de outros tribunais e de turmas recursais. A abertura nesta quarta-feira será feita pelo presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, com transmissão ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube a partir das 6 da tarde. Eles entraram em cena no Supremo Tribunal Federal no mesmo ano, repercussão geral e plenário virtual. A segunda reportagem da série sobre os 15 anos da repercussão geral, você vai ver como a tecnologia, o investimento na capacitação de servidores e a comunicação com os tribunais foram fundamentais para o funcionamento dessa dobradinha na análise dos recursos extraordinários. As palavras até rimam, repercussão geral e plenário virtual. E essa não é a única coincidência. Foram implementados no STF no mesmo ano, em 2007, e mantêm uma relação afinada que você vai conhecer agora. No plenário virtual, os ministros lançam os votos. O sistema surgiu para facilitar o julgamento dos recursos extraordinários e dos agravos em recursos extraordinários. Com as mudanças no regimento, as partes ganharam condição de acompanhar a votação em tempo real, assim como o teor do voto dos ministros. Também foi aberto espaço para o envio de esclarecimentos sobre a matéria de fato e arquivos de áudio e vídeo,
autorizados para a sustentação oral, por meio de peticionamento eletrônico. Um dos principais desafios está na integração administrativa e tecnológica entre todos os tribunais do Poder Judiciário. São investimentos na implantação de programas, racionalização de serviços e treinamento de equipes. Mudanças para atender melhor o cidadão. O Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, deixou claro: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Se utilizou não só para diminuir a carga dos relatores no Supremo Tribunal, mas também para possibilitar que os tribunais se organizassem com relação a esses temas julgados relevantes. Com a repercussão geral, os recursos extraordinários precisam demonstrar que tratam de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e ou jurídico, que ultrapassem os interesses das partes. O filtro para essa análise começa nos tribunais superiores, de justiça e regionais ou de origem. Ao identificar que uma questão se repete, selecionam 2 ou mais casos para uma avaliação qualificada do Supremo, responsável pela decisão final sobre a existência ou não de repercussão geral. Esse trabalho conjunto dos tribunais de origem na seleção de feitos representativos da controvérsia, encaminhamento somente de alguns processos, sobrestamento dos demais, para aguardar uma solução do Supremo sobre o caso. A Secretaria de Gestão de Precedentes do STF, criada em 2020, está na linha de frente desse trabalho. Aqui a missão é reduzir o número de remessas indevidas de recursos extraordinários ao STF. O Supremo Tribunal Federal tem ferramentas para otimizar esse trabalho de triagem, de processual, basicamente extraindo informações desses processos coletadas pelos servidores, e também temos a ferramenta de inteligência artificial do Vitor, que ele faz a inferência se aquele processo já tem alguma relação com outro tema de repercussão geral já submetido. Então é um trabalho de novos temas de repercussão geral, mas também de identificar processos que já veiculem temas com repercussão geral estabelecida pelo Supremo. A Secretaria identifica processos múltiplos relativos a matérias já submetidas à análise de repercussão geral ou que tenham sido remetidos em desacordo ou ainda que tratem de temas que os ministros determinaram a suspensão ou devolução. Nesses casos, os processos são devolvidos após decisão do presidente do Supremo. Ao verificar que estão preenchidos os requisitos da repercussão geral, a Secretaria envia um parecer ao presidente do Supremo. Veja um exemplo de como o recurso pode ser tratado no plenário virtual quando há indicativo de repercussão geral pela presidência da Corte. O caso é submetido para análise dos demais ministros. A partir daí, começa o prazo de 20 dias para a votação. Com as mudanças no sistema, o plenário virtual conta com 4 colunas. Na primeira, os ministros identificam se existe impedimento para votar. Na outra, se há ou não questão constitucional na matéria. Na terceira, se existe questão da repercussão geral. E na última coluna, se há ou não reafirmação de jurisprudência do Supremo. Essa é a pré-admissibilidade da matéria. Para recusar a análise de um recurso extraordinário, são necessários pelo menos 8 votos. A confirmação de ocorrência de repercussão geral só ocorre com maioria absoluta, ou seja, 6 votos a favor. Nesse caso, com o reconhecimento da admissibilidade, o recurso extraordinário é distribuído a um relator e ele poderá suspender os processos com temas semelhantes no país. O ambiente virtual facilita a comunicação com os tribunais. A partir daí, a Corte vai julgar o chamado leading case, o caso paradigma, que servirá como base e fundamento para os demais casos sobrestados. O Supremo tem 1 ano para concluir a votação do mérito do recurso extraordinário, que pode ocorrer no próprio sistema eletrônico. E de uma única vez, a decisão será multiplicada para todas as causas iguais. Se ele verificar que a tese trazida na inicial é contrária a um tema já fixado na Suprema Corte, ele pode proferir uma decisão de improcedência, a chamada improcedência liminar do pedido. Uma outra aplicação é na tutela da evidência. Uma outra aplicação é que sentenças baseadas em teses ou temas fixados em sede de repercussão geral não têm
o chamado reexame necessário. Não basta reconhecer a repercussão geral, é preciso julgar o mérito. E é preciso julgar o mérito exatamente para dar vazão às vezes, milhares de casos que dizem respeito a uma única tese jurídica, que uma vez resolvida, ela baixa completamente os grandes arquivos dos tribunais estaduais e dos tribunais federais. O resultado da repercussão geral em números é o assunto de amanhã, na próxima reportagem dessa série especial. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.